E olha, gente, depois da eleição do Milei lá na Argentina, os olhos estão agora voltados para as movimentações políticas desse novo presidente. Em meio a polêmicas, o Milei chamou a atenção ao afirmar durante a campanha que não iria se relacionar com países comunistas e ameaçou até romper relações com o Brasil e com a China. Depois da vitória, para colocar mais sal nessa pimenta, o Milei fez um telefonema ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o convidou para a posse. Bolsonaro, inclusive, já confirmou a presença. Numa contrapartida, o presidente Lula se manifestou nesta terça-feira e disse que não é necessário ser amigo de presidentes. Apesar de ríspidas as relações entre Milei e Lula e o líder chinês Xi Jinping, resta saber se as relações comerciais entre os países também vão ser prejudicadas. Lembrando que o Brasil é o principal país comprador da Argentina e o segundo maior fornecedor do país, atrás somente da China. A relação da Argentina com a China também é peça-chave na economia argentina, visto que a Argentina se tornou o 8º maior alvo de investimentos de Pequim no ano de 2022. Está aí um contexto político-econômico para vocês do que Javier Milei deve enfrentar nessas próximas etapas. A gente já tem o nosso convidado. Vejam só, gente, a gente vai abrir espaço agora para a participação do deputado federal do Partido Liberal do Rio de Janeiro, Sóstenes Silva Cavalcante, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui para participar do programa. Deputado, bem-vindo mais uma vez por aqui. Nós ouvimos aqui na Jovem Pan que vocês vão receber o Milei para um jantar. Está confirmado mesmo isso? Conta pra gente. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos do Morning Show aí da Jovem Pan. Uma alegria estar com vocês. Sim, o Fábio Van Hatten, que está fazendo um jantar com a comunidade judaica e líderes evangélicos no Brasil, fez o convite ao Milei para participar do jantar. Lógico que ainda falta alguns ajustes de agenda. O Milei ainda vai aos Estados Unidos e está indo a Israel e está querendo colocar na agenda. Esse jantar será no dia 28, já estava confirmado antes da eleição do Milei, e aí, lógico, a eleição dele, ele que está se aproximando muito do judaísmo, tem estudado muito a Torá, aparentemente está se aproximando da fé judaica. Ele tem a possibilidade de estar conosco, mas ainda falta alguns detalhes de agenda. Lógico, depois que ele ganhou a eleição, fica muitos compromissos. Ele quer ir antes da posse aos Estados Unidos e a Israel, e está tentando estar conosco aqui no dia 28. Perfeito. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está num papo aqui com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, conversando sobre uma possível vinda de Javier Milei aqui ao Brasil. Vocês querem fazer perguntas para o deputado, Mano Ferreira? Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe que Milei e Lula estão longe de se amar, provavelmente não terão boas relações. Mas isso não necessariamente precisa implicar um problema para a relação entre os países, entre Brasil e Argentina. Eu queria entender, na visão do senhor, se a Câmara dos Deputados pode desempenhar um papel importante nesse contexto, onde há um desalinhamento entre os governos para que as relações institucionais entre os países possam ser mantidas sem prejuízo. Mano, obrigado pela sua pergunta. Primeiro eu quero dizer a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan que eu tenho 2 filhos que nasceram na Argentina e eu morei lá 8 anos. Então, tenho grandes amigos, boas relações políticas, inclusive com pessoas do Itamaraty, tenho amizades grandes na Argentina e tenho conversado depois da eleição do Milei sobre essa preocupação. A primeira é a preocupação comercial, nosso principal parceiro comercial nosso. E conversei com pessoas que conhecem um pouco mais próximo o Milei, não é meu caso. E todos dizem de uma pessoa muito estudiosa, inteligentíssima, muito conhecedor não é por ser economista, mas não é um economista, um simples economista, é um estudioso da economia. E o que dizem é que toda essa campanha que ele fez e esses acirramentos com as questões de países com relações mais socialistas, comunistas, como o caso Brasil-China, é também parte da sua ideologia, mas de que ele é um grande estrategista. E, lógico, entendo que talvez não queira essa aproximação com os líderes tipo Lula, né, o presidente da China, mas ele não vai fechar relações comerciais e terá pessoas que farão este trabalho. Ele não quer relações políticas, é um estilo dele
não é? Mas jamais vai interferir nas questões de quem queiram comercializar. É o que me informaram. Logo, eu também estive acompanhando e já algumas observações mais moderadas pós-eleições, após estar eleito, com relação a esses posicionamentos de pré-campanha, o que é muito normal, um presidente, depois de eleito, descer do palanque. Dizem que ele não abrirá mão de convicções, e aparentemente é isso mesmo, mas de que ele vai estabelecer. E aí a sua pergunta é muito pertinente, mano, porque ontem eu estava, inclusive, conversando com o presidente Arthur Lira, eu estou na mesa diretora, eu sou o segundo vice-presidente da Câmara neste biênio, e falei, se o presidente não fosse, eu estou integrando a comitiva do presidente Bolsonaro, que vamos à posse do Milei no dia 10, lá na Argentina, e com certeza a Câmara poderá fazer esse intercâmbio para deixar todo o empresariado brasileiro que tem relações comerciais com a Argentina com tranquilidade, que no que depender do parlamento, da Câmara dos Deputados, nós teremos com o Milei a melhor relação possível para que todos os negócios, os comércios entre os dois países se mantenham com naturalidade, porque nós temos muito interesse nessa relação bilateral. Ô, deputado, só uma dúvida, como é que o senhor enxerga esses movimentos de direita, tanto da Argentina quanto no Brasil? O senhor acha que eles são parecidos? Sim, inclusive no CEPAC, que nós fizemos em Foz do Iguaçu, 2018, 19, assim que o presidente Bolsonaro estava empossado, eu participei, estava o Milei, estava o que também é um candidato da direita, esqueci aqui o nome dele agora, do Chile, conheci eles lá naquela época. E assim, na questão ideológica, são muito parecidos, né? Eu diria que eu me considero conservador de direita antes, porque fui colega de Bolsonaro, deputado aqui, eu estou na terceira legislatura, sou direita conservadora durante o mandato de Bolsonaro e serei sempre, porque é minha essência. E entendo que este movimento da direita, que veio mais orgânico e mais intenso, né, que alguns, e acho que pejorativamente a esquerda quer apelidar de extrema-direita, eu entendo que é um movimento com a direita um pouco mais radical, um pouco mais, não diria extremista, né, porque eu acho que os extremos são maus, mas eu entendo que este movimento veio para ficar. Há um espaço e a polarização está clara, não vai haver espaços, e isso eu ouvi, inclusive, de um parlamentar da esquerda, quando eu estava assumindo meu primeiro mandato, em 2016, acho que o Lindbergh me falou que o país iria caminhar para o padrão americano de política, direita e esquerda, e cada vez isso mais cristalizado, que o centro ia desaparecer. Ele me falou isso em 2016, eu não acreditei. Mas como estão se encaminhando as questões políticas partidárias no Brasil, eu acho que nós vamos para caminhar justamente disso. Os partidos de centro serão polidos pelo passar do tempo e nós teremos uma polarização de direita e esquerda. Pelo que eu entendi aqui do estúdio, o Felipe Monteiro discorda diametralmente do senhor. Deputado, obrigado aí pelo seu tempo de dialogar com a gente, né? Eu queria fazer uma pergunta, né? Estou vendo que a direita está toda feliz com a eleição do Milei na Argentina, e eu queria que você falasse qual o projeto do Milei que você seria a favor. Fechamento do Banco Central, liberalização das drogas, legalização da comercialização de órgãos. Quais projetos do Brasil, da Argentina, do Milei, que a direita do Brasil concorda? Bom, vamos lá. Eu acho que são países distintos e cada um tem suas particularidades. A gente tem que respeitar. A Argentina tem uma inflação de 143%, que precisa encarar e resolver esse problema urgente na questão da sua economia, e um caminho que ele propôs durante a sua campanha, a dolarização da economia. Não se faz isso sem uma PEC. Acho que é uma solução muito plausível. Um modelo que deu certo no mundo é o euro. Todos os países, Portugal, Espanha, que tinham suas moedas correntes, a Alemanha, todos abriram mão, Itália, para fazer a moeda comum europeia. Funcionou. No início era criticado essa postura de mudarem suas moedas nacionais para uma moeda única. Funcionou e funciona bem hoje. Nós sabemos a força do euro e o que isso trouxe para a Europa. Ele está querendo dolarizar sua economia. Não fará isso da noite para o dia, já até depois de eleito, já falou que isso vai levar 24 meses para organizar a sua questão de inflação e também a questão da transformação dessa moeda. Como fará, depende, inclusive,
a moeda não acredito que precise PEC, mas a extinção do Banco Central tem que ser PEC, porque lá o Banco Central é constitucionalizado. Então ele vai ter que ter maioria no Congresso, construir tudo isso. Acho que essas são soluções para a política nacional da Argentina. Nós, no Brasil, temos outras questões. Acho que a gente tem diferenças conceituais nas questões do Brasil. Para mim, o maior problema que nós vivemos hoje no Brasil é a violência pública, e com este desgoverno que aqui nós temos hoje, lamentavelmente, não se preocupam com isso. Ao discurso do atual governo com relação ao pior problema do Brasil, para mim, que é a segurança pública, eles estão deixando em segundo plano. Então, assim, Sim. Eu acho que são dois modelos de país diferentes. Conceitualmente, a direita pensa igual nos seus valores, no que norteia ali valores de costumes e valores da economia liberal, e nisso, no conceito geral, nós somos iguais, mas como país somos muito diferentes. Nelson Kobayashi. Deputado Sóstenes, é um prazer falar com o senhor. Muito bom dia. O senhor falou que há a possibilidade de um encontro aí, inclusive de líderes religiosos, evangélicos e da comunidade judaica com o Milei. E a minha pergunta é nesse sentido, exatamente do ponto de vista conservador, que o Milei não é. Ele é de uma direita libertária, né? De uma direita liberal que se distancia muito desses princípios, desses valores dos conservadores brasileiros. A minha pergunta é, quando a gente vai ter agora um governo do Milei, se ele fortalecer casamento homossexual na Argentina, se ele liberar drogas na Argentina, como é que o senhor e esse grupo vai enxergar? Vai ter uma comemoração? Vai ter uma proximidade? Qual a visão do senhor sobre isso? Olha só, entre o que é Milei e o que era Massa, nós vamos celebrar sempre, seja qual for a postura dele, porque eu tenho convicção que a Argentina está se livrando de um grande problema se Massa tivesse sido eleito. Segunda questão, eu tenho informações de que em questões de costumes, e alguns deles, questão, por exemplo, do aborto, ele é contrário, então já se afina conosco. E é democrático você conviver com pessoas que não pensam 100% igual a você. Ele é da direita liberal. Ele não é um direita conservador. Eu acho que a direita, que no Brasil a gente está se descobrindo ainda, a gente está se organizando, nós não podemos nem falar que temos ainda um partido genuinamente direita no Brasil. O PL está querendo assumir essa bandeira agora. Então, assim, nós estamos passando por um momento de descoberta dessa direita, de descoberta do ponto de vista ideológico, crítico, e aí nós vamos ter que conviver tranquilamente na direita com essas duas características, a direita conservadora, que é meu caso, com a direita liberal. A direita liberal é aquela direita que aceita todas as questões, entende que o ser humano tem que ser liberal para todas as questões, inclusive nos costumes, o que a gente tem que aprender, conviver e respeitar. Agora, sempre tem a direita que seja liberal ou conservador, mas que seja direita de verdade, é o que o Brasil precisa. Mas, deputado, eu acho que essa é um espaço político muito importante que a gente precisa ocupar. Sim, a dúvida que surge aqui, essa pergunta do PP e do Nelson é importante, porque se a gente for analisar o contexto da direita brasileira, ele é um, e o contexto da direita argentina, ele é outro. E esse choque, ele é um choque muito oposto, né? Quando o senhor fala de conviver bem, por exemplo, para alguém que é evangélico, é possível a convivência bem com alguém que está pregando, inclusive, a descriminalização das drogas e a liberdade para a questão da causa LGBTQIA+, enfim, são valores ali que eu, particularmente aqui no Brasil, eu nunca vi esse convívio. Valores, inclusive, que são pregados pela própria esquerda, que hoje é criticada através desse movimento. O que eu quero entender é o seguinte, o senhor não acha que existe um desconhecimento muito forte dessa direita brasileira do que é a direita libertária de Javier Milei, e não seria perigoso para alguém que se diz conservador se apoiar tão fortemente assim num libertário? Não, eu não vejo que seja um problema. Como eu disse na fala anterior, e quero repetir, Paulo, nós da direita, no Brasil, estamos passando por uma organização. Vamos passar por momentos onde vamos ter choque. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aqui, eu sou parlamentar desde o impeachment da Dilma. Nós temos os meninos aí, que a gente chama os meninos do MBL, daquele Movimento Brasil Livre,
que eles são mais dessa linha da direita libertária. Nem por isso deixam de ser direita. A gente convive nos assuntos macros de política com naturalidade. Lógico que em alguns determinados pontos, estes que você destaca, da questão do casamento, da questão da relação LGBTQI+, e de legalização de drogas, nós podemos discordar. Mas nas outras amplas coisas, nós vamos pensar igual. Por exemplo, eu acabei de dizer, uma das coisas muito caras ao conservadorismo é o aborto. E nisto o Milei pensa como nós. Esses outros dois assuntos, em algum momento, sendo de direita, ou nós vamos conseguir amadurecer a direita libertária, ou a direita libertária vai tentar nos convencer. Isso é normal no debate político democrático. Eu acho que vai fazer parte desse amadurecimento da direita brasileira, este debate. O que não dá é para a gente se render somente à questão política da esquerda e, com isso, dizer que essas duas pautas que podem trazer uma divergência, como também vejo uma divergência na direita na questão de armas. Nós não temos nos evangélicos o consenso que tem mais essa extrema-direita libertária com relação ao porte. A posse sim, mas ao porte não. Então, essas pequenas anuâncias da direita serão comuns, até porque isso também existe na esquerda. O próprio PT tem 5 agremiações diferentes. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Não, eu te fiz essa pergunta, deputado, porque eu acho que é natural, assim, a gente não entender direito o que é o fenômeno Milei, né? Eu tenho dificuldade de dizer o Milei é de direita. Eu tenho muita dificuldade em falar isso, porque eu realmente acho que ele não é nem direita nem esquerda. Ele é anarquista. E o anarquista, ele não está em nenhum espectro, ele está fora do espectro, né? Enfim, Mano Ferreira. O senhor falou sobre uma concordância de valores, e eu fiquei curioso com isso, porque o fundamento principal da ideologia anarcocapitalista que o Milei segue é a ideia do princípio da não agressão, ou seja, a ideia de que o ser humano não pode jamais iniciar agressão ao outro, e desde que não haja esse tipo de agressão ao outro, tudo é permitido, inclusive drogas, casamento gay, jogo. Então, eu fiquei curioso, assim, o senhor acha que, entre outras questões, por exemplo, o Milei e os anarcocapitalistas acreditam que o imposto é roubo e que o governo é necessariamente ilegítimo e, por isso, tem que ser diminuído ao máximo em todas as esferas. Então, o senhor compartilha desse valor? Imposto é roubo e o governo tem que ser diminuído sempre? Logicamente que é a postura mais, como a gente diz, a extrema-direita. Não compartilho 100%. Acho e sou defensor de um Estado necessário, nem o mínimo, nem o tamanho que o socialismo defende. Eu acho que esse é o nosso problema. Os extremos são ruins, mas eu tenho convicção de que nós estamos com a direita aqui nos países latinos que está amadurecendo. O próprio Milei vai passar por esse amadurecimento. Eu tenho convicção de que ele vai entender, com o passar do tempo, que muito daquilo que se estuda na prática, no dia a dia, ele vai amadurecer, e essas questões libertárias, ele vai entender que não é possível, em países que a gente convive com diferenças sociais, como temos na Latinoamérica, 100% dela, eu imagino que ele vai se aprimorar. A vida nos ensina. Ele está chegando agora, assim como nós aqui no Brasil da direita, precisamos aprimorar muita coisa. Tudo é muito novidade para a direita. A esquerda se organizou ao longo, desde a redemocratização dos países latinos e com questões ideológicas muito convictas. Nem assim a esquerda se entende, tanto é que existem as subdivisões. Nós, na direita, também teremos essas subdivisões, mas nós vamos conviver, sim, com pessoas que pensam diferente, e acho que o Milei é uma voz importante que a gente precisa entender e acompanhar o seu mandato como fará. Muito bem. Logicamente, hoje a gente festeja e vamos festejar sempre, porque é muito melhor o Milei do que o Massa. Deputado, só vou pedir uma última pergunta da nossa Miriam Spritzer para o senhor. Bom, a dúvida que eu tenho é exatamente sobre essa questão
da relação internacional, né? Porque a gente vê o Milei, a primeira viagem que ele está organizando é para Israel, acho que ele inclusive comentou sobre Estados Unidos, Brasil, enfim. Como é que... Porque isso me lembra muito daquele primeiro movimento do Bolsonaro de já, antes de começar o mandato, já querer mostrar rapidamente as alianças dele. Como é que vocês estão vendo isso em relação a essas movimentações do Milei? Ele nunca escondeu que as suas relações seriam com o mundo mais ocidental, mais americano, Israel. Ele sempre falou isso durante a campanha. Logicamente, isso traz uma mudança de paradigma para a Argentina. Ora, se as relações bilaterais que a Argentina tem hoje dessem certo, o país não estaria vivendo o que está vivendo. Um caos econômico, caos social, pobreza, miséria, tudo que está vivendo. Ele quer mudar, e o discurso dele para o povo argentino foi um discurso de mudança. E essa mudança passa em todas as facetas de um governo, entre elas as relações bilaterais com o mundo. Eu acho que é assertiva a decisão dele, isso trará possíveis desgastes em algum momento, mas negociações novas com novos países e com novas relações, em especial com os Estados Unidos e com Israel, e eu tenho certeza que ele vai poder, ao longo do seu mandato, mostrar que é possível fazer e fazer diferente. E espero que dê certo, porque isso também reflete para os políticos de direita de todos os demais países latino-americanos. Ô Sóstenes, o papo está muito bom, meu amigo. Queria saber se você pode ficar mais uns 10 minutinhos aqui com a gente. Você tem agenda aí? Pode ou não? Eu não tenho, mas estou à disposição. Vocês são muito importantes. Então, aliás, sou telespectador assíduo de vocês. Obrigado, querido. Fã do trabalho da Jovem Pan. Vocês têm sempre prioridade. Deputado, eu quero adicionar aqui na conversa, trazer aqui para o papo, gente. Aqui a gente ouve versões de todos os lados do debate público e eu faço questão aqui de chamar o Thomas Ló, que é presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China, mais conhecido aí como IBRA-China, para a gente poder repercutir essas falas do Milei, como é que elas chegaram na comunidade chinesa brasileira. Thomas, bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Uma grande alegria poder estar aqui no Morning Show. O prazer é nosso. Como é que vocês viram essas falas do Milei? Bom, recentemente eu voltei da China, voltei ontem, inclusive, da China, e a grande discussão na mídia chinesa era muito a questão do presidente Xi e na reunião com Biden nos Estados Unidos, em São Francisco. Eu percebi muito das mídias chinesas um grande avanço nas relações China e Estados Unidos e um fortalecimento aí na área comercial entre os dois países. E muito se falando em combate às mudanças climáticas e também até um convênio entre os Estados Unidos e a China no tocante ao convênio de pandas. Agora, em relação à Argentina, eu vejo, e também uma discussão que tivemos lá no nosso centro de latino-americano, que temos uma parceria com a Universidade ZIBS, que é a Zhejiang University, a gente tem realizado muitos eventos de think tanks, mas eu acredito muito no que o deputado Sóstenes falou sobre a questão da não interferência em assuntos econômicos. Uma coisa é a situação dele, do Milei, em relação... aí, obviamente, que ainda é muito cedo para a gente falar, mas, de repente, depois de 3 meses ou mais, ver como que vai ser a diplomacia argentina em relação ao Mercosul, em relação aos BRICS, em relação à relação bilateral com a China, que é o maior parceiro comercial também da Argentina. Então, eu acredito como um grande estudioso das relações China e Estados Unidos e também América Latina como um todo, que é necessário um pragmatismo, uma diplomacia chamada do pragmatismo responsável, Paulo Matias, no sentido de que já é um grande parceiro comercial. A Argentina e a China, na verdade, o maior parceiro comercial antes da China era o Brasil, mas aí, durante o passado, o coronavírus, o Covid-19, também a China avançou muito nas relações com a Argentina, e não é uma relação só da venda da carne bovina com a soja, mas também relações
aí de parcerias estratégicas como lançamento de o observatório espacial com a Argentina e a China, e também uma produção enorme de carne suína, de porcos, uma produção enorme na Argentina, com produção indo tudo para o mercado chinês. Então, eu acredito que é necessário realmente um pragmatismo nessas relações diplomáticas entre os dois países. Então, você acredita que é necessário um pragmatismo, mas o Milei, você acha que ele compartilha dessa visão dos chineses? Obviamente que é uma preocupação da parte do governo da China em relação aos discursos que o Milei já tenha falado, tenha dito, mas, entretanto, no ponto de vista econômico, as relações já são muito sólidas e, obviamente, que vai depender muito dessa parceria entre os dois países para ver se vai ter uma intensificação ou não do fluxo de comércio entre os dois países. Muito bem.フィリップ Monteiro. Thomas, eu concordo quando você fala de pragmatismo nas relações entre Argentina e China. Até porque a Argentina vem no processo de desindustrialização muito grande, não é? E a força motriz é a agricultura. E a agricultura da Argentina é uma agricultura de climas frios, né? Climas temperados. Então, quando o Milei fala que quer se alinhar com os Estados Unidos em detrimento da China, ele esquece que a agricultura da Argentina é competitiva com a agricultura dos Estados Unidos. Não é complementar, né? Então, a única forma da Argentina escoar os seus produtos é para a China. Então, obviamente, ele tem que ter uma atitude pragmática, né? É muito mais importante para a Argentina a China do que os Estados Unidos. Eu não vejo outra forma de romper a relação da Argentina com a China. É mais uma bravata do Milei. Você não concorda com essa premissa? Mano, eu concordo com essa premissa e é exatamente isso. Você tem um grande produtor de soja e também um grande produtor de carne. Então, um grande comprador desses dois produtos não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também produz soja. E essa produção seria escoada, então, para o país que realmente consome tanto a soja como a carne bovina. Então, aí, é por isso que eu acredito que essa interferência na relação comercial estaria fora de cogitação. E quando o Milei falou sobre isso, né, vale a gente fazer um adendo aqui. Eu vi o vídeo inteiro dele falando sobre isso, ele deixa claro uma visão mesmo libertária, né? Dizendo que, olha, eu não vou ter relação porque o Estado não tem que ter relação, não foi isso, Mano? Isso, mas quem quiser fazer negócio vai poder fazer negócio. Então, eu acho que o Milei tenta separar o que vão ser as relações políticas que vão pautar o governo dele do que são as relações econômicas. Então, ele tem falado, inclusive, de fazer uma abertura unilateral da Argentina para todo o comércio internacional, o que pode acabar afetando a situação do Mercosul. E aí é uma pergunta que eu queria fazer para os dois, porque a gente está num contexto de negociação do acordo Mercosul-União Europeia e tem muitos críticos que falam que o Mercosul está muito lento, muito devagar, não consegue dar dinamismo econômico para os seus países membros. Qual é a visão de vocês a respeito da postura do Brasil no comércio internacional e o papel do Mercosul? Começa você, deputado. Bom, eu entendo que o Mercosul, no seu início, ele foi mais pujante. Na última década, nós temos um Mercosul lento, com respostas lentas, em especial com relação ao que a União Europeia vem fazendo neste bloco de países. Como bloco de países, o Mercosul ampliou um pouco agora sua participação com outros países integrantes. Eu, inclusive, estive representando o parlamento na última reunião dos BRICS na África do Sul, agora no mês passado, e eu observo essas movimentações das políticas bilaterais e comerciais com esses blocos, tanto os BRICS com seus interesses, a Europa com os dela e o Mercosul. Nós estamos anos-luz desses dois outros grupos e nós temos um problema que é justamente o que é bom na democracia, essas alternâncias de poder, mas não tem uma sequência. Entra-se um presidente num país do bloco com um conceito, com outro, ou nós vamos abraçar o Mercosul de verdade, como política de estados para todos os estados
latinos, os que fazemos parte, ou nós vamos ter que mudar isso em algum momento. Toda vez que entra um presidente mudar e não olhar o Mercosul como um bloco forte de negociação com o mundo, eu acho que é um erro estratégico. Mesmo o Milei fazendo as suas críticas, eu acho que em algum momento o pragmatismo que falou o Thomas aí, eu concordo, vai funcionar e o Mercosul precisa ter a força necessária para negociar com o mundo, porque é assim que as relações estão acontecendo. Por favor, Thomas, para fechar. Paulo, eu acredito muito no trabalho que a União Europeia tem feito. A União Europeia se transformou num marco regulatório, ou seja, todas as grandes empresas preferem seguir os standards internacionais da União Europeia. Então, o que eu percebo? Que se o Brasil não tivermos um bloco forte econômico, o Mercosul, a gente não vai poder, a gente vai estar muito longe desses standards internacionais, a gente vai estar muito longe de marcos regulatórios que podem servir para esses países da América Latina. E eu acredito muito nesse trabalho que a União Europeia tem realizado ao longo desses anos. Ele tem um efeito Bruxelas, é o efeito que as regulações advindas da União Europeia dão credibilidade para grandes empresas mundiais. Então, o Mercosul também precisa de um mecanismo desse porte, precisa de uma visão a longo e médio prazo, e eu acredito muito eu sou adepto dessa versão, dessa união de que o deputado Sóstenes está falando desse bloco econômico forte do Mercosul. Muito bem. Thomas, muito obrigado, meu amigo Thomas Ló, presidente do Instituto Ibrachina, gentilmente aceitou o nosso convite para participar na manhã desta quarta-feira aqui do Morning Show, como também o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Senhores, muito obrigado. Um abração, Sóstenes. Um abraço, Paulo, um abraço a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Valeu, Thomas. Obrigado, um abração para vocês.